Turma do propósito, ler e meditar em um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e buscar mudar, aplicando a palavra de Deus em sua vida, são os objetivos do nosso grupo. Faça com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Junto com esse vídeo vai também o link com o convite para que você possa compartilhar com pessoas. Lembrando, meu querido irmão, que também nessa próxima quarta-feira nós temos um encontro marcado. Ontem lancei aí o material da nossa semana 15 com o tema Quando Deus Parece Distante. E quarta-feira nós vamos estar no encontro, em um encontro, ah, na Igreja Presbiteriana de Lajinha, no centro, em frente à rodoviária, às 19h30. É o nosso culto do propósito. Nós temos meditado sobre o propósito de Deus para as nossas vidas, baseado aí nesse material. Então, meu querido irmão, venha participar conosco. Vai ser uma alegria ter você. Você que é de Lajinha e região, você que não é, vai poder acompanhar aí pelos nossos canais da IPL Play, YouTube, Facebook, Presbiteriana de Lajinha. E também, meu querido irmão, você tem a opção do aplicativo IPL Play, procure no Android e iOS. Você vai encontrar aí o aplicativo com conteúdo cristão 24 horas por dia. Ajude para que o nome do Senhor seja conhecido e glorificado. Salmo 30, Davi, ele vai trazer aqui uma oração de ações de graças. Vai ser uma oração também onde ele vai agradecer a Deus o livramento. E ele vai falar sobre o maior risco que um homem corre. É interessante que neste salmo, Davi começa dizendo o seguinte: Eu te exaltarei, ó Senhor. O que é exaltar o Senhor? Significa exaltar, significa elevar, colocar acima de tudo. E você vai entender por que Davi diz isso. Ele diz: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste. Então houve um livramento. De que o Senhor livrou? E não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Por que Deus permitiria que os inimigos de alguém que crê nele prevaleçam? Meu querido irmão, à luz da palavra de Deus, nós encontramos um motivo pelo qual nós somos derrotados, nós somos arruinados. E esse motivo é a soberba. Davi vai revelar isso aqui. Ele diz: Senhor, meu Deus, eu clamei a ti por socorro e o Senhor me sarou. Se o Senhor sarou, é porque havia um problema, havia uma enfermidade. Qual era? Ele diz: Senhor da cova, o Senhor me fez subir. Por que Davi estava descendo a cova? Os inimigos conseguiriam prevalecer sobre ele. Ele havia feito algo para que essas coisas estivessem acontecendo com ele. A gente já ouviu aqui várias vezes que coisas boas acontecem a pessoas ruins. E coisas que aos nossos olhos são ruins, e que não são necessariamente ruins, porque Deus tem um propósito em tudo, mas tragédias também acontecem com pessoas boas. Então Davi ele diz: Senhor, o Senhor tirou a minha vida lá da cova. O Senhor não deixou que eu descesse sepultura. Salmodiai ao Senhor, cantai ao Senhor, vós, os seus santos, e dai graças ao seu nome. Por quê? Por que a gente deve louvar a Deus? Davi diz, porque quando Deus fica com raiva, irado, conosco, chateado, irado, quando Deus se ira, ele fica irado como um pai. O pai ira, às vezes corrige o filho, mas dói mais no pai que corrige do que no filho que sofre a correção. O pai faz porque sabe que é necessário, mas dói no pai. E logo nosso coração, irmãos, se amolece. Você que é pai, você sabe o que eu estou dizendo. Assim é com as minhas filhas. Eu corrijo as minhas filhas, dói mais em mim do que nelas. Portanto que eu amo, mas por amar mesmo é que eu preciso corrigir. Então Davi vai dizer, Senhor, porque não passa de um momento a sua ira. Deus fica irado, nos corrige, nos coloca no nosso lugar, mas o favor dele dura a vida inteira. A ira é um instante, mas o favor dele é a ira inteira. Então, às vezes, o Senhor nos corrige, nos quebra, nos molda, nos permite passar por intensas lutas e nós choramos. A noite, ela chega para qualquer um de nós. Como Davi diz aqui, ele usa muito essa expressão, noite. Ao anoitecer, ele diz, pode vir o choro. Só que à noite, meu irmão, não tem problema você ficar triste, não tem problema você chorar. O que não pode acontecer é a noite ser eterna. Você tem que acreditar que o dia vem e as misericórdias do Senhor se renovam pela manhã. O choro pode durar uma noite, pode vir choro ao anoitecer, mas a alegria vem pela manhã. E Davi diz o porquê. A gente acha que no versículo 6, o motivo pelo qual Davi quase foi derrotado. Ele diz, no versículo 6, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais seria abalado. Ou seja, Davi se iludiu. Nós não sabemos qual foi o momento. Eu acredito que esse salmo é um salmo posterior à sua coroação, quando ele já era rei. Talvez esteja aí ele lembrando do erro que cometeu ao não estar no lugar que devia estar, na guerra, ficou no palácio, confiou na sua reputação, confiou nos seus bens, confiou na sua assinatura, na sua caneta, naquela época não tinha caneta, né? Mas o seu anel que selava ali a sentença de morte de Urias, ele achava que podia tudo. Em um momento, ele disse, jamais serei abalado, do jeito que eu estou aqui ninguém me derruba. Mas olha só o que ele diz, versículo 7, tu, Senhor, por teu favor, ou seja, então Deus, por graça, ele fez algo na vida de Davi. Tu fizeste permanecer forte a minha montanha. Como é que Deus fez isso? Apenas, Davi diz, o Senhor voltou o rosto e eu fiquei logo conturbado. Ou seja, Deus só deu uma demonstração para Davi o que seria a vida dele se ele o abandonasse. A perseguição que ele sofreu do seu filho. Como estou dizendo, irmãos, eu não posso afirmar que este salmo foi escrito nesse contexto, mas é perfeitamente aplicável nessa situação.
Por quê, meu irmão? Porque aqui Davi diz que o Senhor, por teu favor, o fez permanecer em um local alto, na minha montanha, em um local firme, fortalecido. Mas o Senhor voltou o rosto para ele, ele ficou conturbado. Mas como ele fica conturbado e fica ao mesmo tempo também fortalecido? É porque, meu querido irmão, o segredo da força do crente é a fraqueza. A Bíblia nos diz que quando, nas palavras do apóstolo Paulo, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A Bíblia é uma história que mostra o poder incalculável, imensurável de Deus, a sua onipotência sendo alcançada por homens que se esvaziam, que se humilham, que dependem totalmente. Quando a gente está nessa situação, meu irmão, é aí que nós podemos qualquer coisa. Quando acabam os recursos humanos, quando não temos mais a quem recorrer, quando acabam as nossas alternativas visíveis, nós precisamos, com os olhos da fé, voltarmos para o Senhor e reconhecermos que sem Ele nós não somos nada e nada podemos fazer. Davi fez isso, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. E ele diz: que proveito haverá, Senhor? Eu sei que eu errei, mas que proveito haverá se eu morrer? Quando baixo a cova, louvar-te-á porventura o pó, declarará a ele a tua verdade. Meu irmão, não sei se você já passou por essa experiência de errar, de pecar, e de ver que aquele pecado seu, naturalmente, ele poderia gerar para você a morte. É o que você merecia. Você falou o que não devia, fez o que não devia, pensou o que não devia, agiu de uma maneira que você nunca imaginou. E o seu pecado te assustou. Mas eu digo para você, meu querido irmão, assustou você. O Senhor já conhecia o seu pecado. Ele te ama. Ele não ama o seu pecado, ele não ama o seu erro, mas ele ama você e ele quer que o seu coração seja quebrantado e que você seja fortalecido e que você seja levantado de onde você está. Deus não quer nos ver cair. Um homem pode cair, mas o Senhor levanta o justo. E pelo poder de Deus, nós podemos permanecer. O segredo da nossa força é depender do Senhor. Então, Davi, ele diz: Senhor, não tem vantagem nenhuma se eu morrer. Tem misericórdia de mim. Então, versículo 10, ele diz: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, meu auxílio. E ele mesmo responde que Deus fez. Ele diz: converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Ele diz: Senhor, eu estava chorando. O Senhor me fez celebrar de júbilo. O Senhor converteu o meu pranto, o meu choro doído, em alegria, em júbilo, em fogo, em folguedos. Tiraste-me, tiraste o meu pano de saco, que era uma veste de humilhação, e me cingiste de alegria. O Senhor mudou as minhas vestes. Aquela tristeza que me consumia por dentro deu lugar a uma alegria que explode por fora. Todos percebem e sabem que é verdadeira porque ela começa no coração. Versículo 12, ele diz: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor. Deus meu, graças te darei para sempre. Meu irmão, só quero terminar dizendo para você: lembre de algum episódio que você deu com os burros na água, vamos dizer assim, que você pisou na jaca, que você é, foi de mal a pior, porque você confiou em você mesmo, confiou nos seus bens, na sua inteligência, não ouviu a Deus. Quantas vezes, meu irmão, você já foi quebrado pelo seu erro de ser soberbo? E o Senhor teve misericórdia. Sabe por que o Senhor tem misericórdia de você? E te quebranta, e te humilha, e te deixa muitas vezes conturbado, e faz com que você experimente os efeitos da soberba, que a Bíblia deixa claro para nos dizer, por isso que Davi tinha a sensação que estava indo para a cova, que a soberba precede a ruína, a soberba precede a queda. A autoconfiança, irmãos, ela leva à queda, levou à queda do diabo, levou à queda de Adão, levou à queda de Eva, levou à queda de tantos homens da Bíblia, Saul, levou à queda de Davi. Então, meu irmão, o Senhor tem misericórdia e nos dá muitas vezes a oportunidade de cantarmos um cântico diferente. Não que exalte o nosso eu, mas que exalte a força do seu poder e a sua misericórdia que não tem fim. Que assim possa ser na sua vida, meu irmão. Um grande beijo, até daqui a pouquinho, para mais um salmo, salmo de número 31. Daqui a pouco, um grande beijo e até lá.